uma outra notícia ligada ao governo de São Paulo. Porque deputados de oposição ao governo de Tarcísio de Freitas protocolaram na tarde de hoje um pedido de impeachment do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, pelos últimos casos envolvendo policiais militares. O documento é assinado por 26 deputados das bancadas do PT, PSOL e PSB. Os progressistas afirmam que há indícios de suposta prevaricação dos casos, além de acusá-lo de incentivar os agentes a agirem de forma considerada excessivamente letal. Para que esse processo seja iniciado, o pedido precisa ser aceito pelo presidente da Casa, o deputado André do Prado, que é correligionário e aliado de Guilherme Derrite. Começar essa com o Cristiano Beraldo, movimentação na Assembleia Legislativa de São Paulo, uma grande pressão sobre Tarcísio de Freitas e a bancada progressista da Alesp, Beraldo, querendo o impeachment de Guilherme Derrite. Guilherme Derrite, o malvadão, aquele que assumiu a Secretaria de Segurança Pública e aí colocou arma na mão da polícia e falou: vão para as ruas e saem dando tiro, vão matar todo mundo. Quer dizer, é uma suposição absolutamente sem pé nem cabeça, que faz parte de uma estratégia político-eleitoral que a esquerda vem trabalhando para enfraquecer tanto Tarcísio de Freitas quanto Guilherme Derrite. Porque sabem que esses dois estão se cacifando para serem o que quiserem ser nas próximas eleições. Então, não é possível que simplesmente vai se acreditar que agora o problema da segurança pública é o secretário Derrite. Então, não faz nenhum sentido esse tipo de pedido ter andamento na Assembleia Legislativa de São Paulo. E o ponto fundamental aqui, Caniato, que a gente tem que observar é que essas pessoas que ficam aí defendendo o impeachment do secretário Derrite são aquelas que, ao mesmo tempo que fecham os olhos para essas dezenas de milhares de homicídios que acontecem no Brasil, ficam apontando o dedo para dizer que a causa da violência no mundo é de responsabilidade de Israel e da Polícia de São Paulo. Olha que associação absolutamente descabida que se está fazendo. E se coloca isso, e eles vão tentando, a imprensa vai ajudando, parte da imprensa, né? Aquela imprensa que adora colaborar com essas teses malucas, até que, de repente, ganha atração. Tanto é que se você entrar nesses portais que sorriem sempre à esquerda, você vai ver que todo dia, quiçá mais de uma vez por dia, tem lá casos de policiais cometendo violência, fazendo uma abordagem dura contra não sei o que. É sempre um pobre coitado, um trabalhador, que estava ali bonzinho, andando na rua, com a mãozinha no bolso, olhando para baixo, e de repente chegou o policial malvadão para poder submetê-lo a uma cena de violência. É assim que se contam essas histórias que não tem absolutamente nada a ver com a realidade. Pessoas, policiais, que cometam excessos, que não cumpram as leis, que não respeitem o juramento que fizeram, devem ser punidos de forma exemplar. Mas isso não pode se confundir com uma atuação com viés criminoso, nem por parte da corporação da Polícia Militar de São Paulo, da centenária Polícia Militar de São Paulo, nem do secretário Derrite, muito menos do governador Tarcísio de Freitas. Eles simplesmente estão querendo criar um factoide, que eu espero que não vá a lugar nenhum. Luiz Augusto Durso, há vários elementos que indicam que houve erro dos policiais, erro na abordagem, erro de procedimento. Mas daí falar em uma diretriz da Secretaria de Segurança Pública tem uma distância muito grande. Que talvez nos faça desconfiar que querem politizar esse problema. Como consequência, esse desejo de um grupo de parlamentares na Alesp que querem o impeachment de Guilherme Derrite. Doutor? Tem uma diferença dantesca
Para a gente conseguir fazer esse nexo de causalidade, teriam que ter provas, em primeiro lugar. Segunda coisa, para sustentar uma ação de impeachment, tem que ter elementos que aquele secretário cometeu atos ilícitos, se desviou da sua conduta, está praticando algo inaceitável. Não é o caso da gestão do Guilherme Derrite. Ele não só reagiu em todos esses casos de abuso, como afastou, determinou a corregedoria a agir com celeridade, com dureza. Não é a conduta que a gente observa na realidade de Guilherme Derrite e seu subsecretário, Dr. Nico. Me parece muito mais uma estratégia política. Acontece que uma ação de impeachment, ela tem que ter o apoio popular. É isso que eu espero, que esses deputados vão às ruas para perceber qual é a sensação do povo. Eu entendo que o povo está enxergando com muita franqueza essas situações de abuso, verificando a ação da corregedoria, dos agentes públicos, mas ninguém tem essa crítica direta a dizer o Derrite deu carta branca para que a polícia seja rigorosa, esquadrão da morte, etc. Não vivemos essa época, muito pelo contrário. A Polícia de São Paulo tem uma atuação muitas vezes impecável. Então, esse tipo de iniciativa é muito mais política e não reflete os anseios sociais, por isso que, na maioria dos casos, não prosperam. Se a população quisesse, se a população se unisse e exigisse, o primeiro a derrubar o Derrite seria o próprio governador, que, diante de uma insatisfação, substituiria um nome que ele entenda melhor. Não é o caso. Não é o caso porque demonstra-se muitas vezes pontualmente uma insatisfação de agentes políticos e não da sociedade como um todo, que continua a aprovar a atuação do secretário de Segurança, que entrega índices bons de trabalho, que demonstra que não admite esses abusos pela sua atuação e pela sua reação quando esses casos acontecem. Então, esse caso me parece que não há nenhum tipo de base jurídica para prosperar com uma ação de impeachment. Oposição de Tarcísio Gomes de Freitas na Assembleia Legislativa de São Paulo após os casos envolvendo policiais. Essa oposição quer o impeachment do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Você, delegado Paulo, delegado, primeiro, me traz um breve histórico se já tinha visto uma situação parecida, uma administração estadual pressionada pela opinião pública ou por parte da opinião pública e também por esse movimento progressista na Lesp, pedindo o impeachment de um secretário de Segurança Pública. Ao longo dos últimos anos, vimos alguns momentos talvez mais difíceis, mas já tinha visto um movimento orquestrado como esse, que agora pede o impeachment de Guilherme Derrite, delegado? Canhata, eu não lembro. Nem na época dos ataques do PCC, que eu trabalhava no GOI, no Grupo de Operações Especiais, ali o Estado de São Paulo passou dias críticos, uma violência em todos os locais, matando inclusive bombeiros, profissionais da área de segurança, nem naquela briga que teve, briga mesmo, vias de fato que teve ali no estádio do Morumbi, quando a Polícia Civil estava fazendo uma reivindicação, e aí entrou em confronto com o choque, com policiais se agredindo, dando tiro com munição real, inclusive, eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu estava lá, naquele ambiente, nós conseguimos chegar até a barreira do choque, jogaram gás lacrimogêneo, jogaram bombas na gente, mas a gente conseguiu chegar. E uma cena que eu me lembro muito bem foi quando eu vi o então deputado, que depois se tornou senador, o Major Olímpio, em cima do carro, pedindo paz aos policiais. Nem nesta época a gente viu isso. Isso é um pedido que não tem pé nem cabeça. Eu acho que está faltando serviço aí para esses deputados da Lesp. Por que não pedem lá para os seus colegas de mesmo partido, pedir um impeachment lá do secretário da Bahia, para eles olharem como é que está a segurança no estado da Bahia? Não, aqui quando a gente tem um governador que realmente resolve enfrentar o crime, a gente vê toda essa oposição querendo politizar esses casos. Ele já afastou os policiais. Aliás, o policial foi preso, inclusive, pela corregedoria. Ele está tomando todas as atitudes possíveis. Agora, repito, ele não pode ser responsabilizado por um ato de um policial que resolve jogar um indivíduo numa ponte. A gente não tem capacidade de fazer isso. Nós não temos como impedir um ato de criminoso como esse, uma loucura como essa, que seria mais ou menos como um ato de corrupção. Que culpa que o secretário, o governador, delegado-geral ou comandante-geral tem se alguns de seus policiais se corrompem? Nenhuma. Eu espero também, sinceramente, que esse pedido aí não prospere, né? E porque também não tem, como o doutor Durst falou, o clamor popular.
Pois bem, agora, Beraldo, como administrar essa crise? Porque, naturalmente, né, o governador Tarcísio de Freitas, ele administra uma máquina gigantesca, né? Há muitos servidores que acabam tomando decisões que não agradam ao chefe do executivo. Como administrar essa crise? Porque até onde a gente sabia, as coisas caminhavam no sentido de atender às demandas da população e também aquilo que espera o governador de São Paulo. Agora, quando as coisas fogem ao controle, não que tenha fugido, mas enfim, podemos dizer que temos uma crise momentânea. Como administrar essa situação? Porque isso pode atingi-lo politicamente, hein, Beraldo? Primeiro, reconhecendo que tipo de crise esta é. E é uma crise de comunicação, não é nada mais do que isso. A polícia, tanto a polícia militar quanto a polícia civil, a polícia federal, os órgãos de segurança pública, as forças de segurança pública, infelizmente, não são compostas por anjos. Pessoas que vêm com uma auréola na cabeça e que desempenham as suas funções de forma ungida por um poder divino que as impede de cometer o mal. Não. São seres humanos que, em geral, são pessoas que estão ali por um compromisso com a força de segurança, têm vocação para aquilo, entendem o seu papel e executam o papel que lhes é confiado da melhor forma possível. Mas, como qualquer ambiente da nossa vida, sempre tem a laranja podre. Tem laranja podre em muitas famílias, talvez todas, porque não teriam nessas instituições. Então, o que é preciso é lidar com eficiência, com agilidade e com rigor nesses casos, para que sempre prevaleça o exemplo da punição. E eu repito aqui, para mim, policial que é pego cometendo crime, ato de corrupção, usando seu distintivo para poder ter algum tipo de vantagem, tem que ter punição em dobro, porque além do crime que comete, trai a confiança que a sociedade depositou nele. Então, não se pode pegar estes casos, mas são muitos casos, muitos, doutor Lúcio falou isso, faz um comparativo de quantas abordagens são feitas por dia e se compare com o número de abordagens que acabam descambando para um ato de violência. E parem de querer analisar essas situações sob a ótica de quem está sentado no sofá, tomando um drink, uma cervejinha, olhando uma vista bonita e querendo criticar a polícia. Vida real da rua não é isso, não. Vocês deviam estar criticando, por exemplo, eu espero que a gente fale isso aqui mais para frente no programa, motoqueiro que fica fumando maconha na calçada para depois pegar a moto e sair pelas ruas colocando em risco a minha vida e a de vocês. É isso que vocês deviam estar criticando, mas não. Querem gastar tempo apontando o dedo para a polícia. Então, Caniato, é a crise de comunicação. Pegou, é um tema que pegou, que está sendo repercutido pelos canais de TV, pelos perfis de rede social, de fofoca, de informação, vai tudo quanto é lado. Todo mundo agora tem um vídeo que vai postar mostrando um policial sendo duro, sendo bruto e, eventualmente, até de fato sendo violento em alguma abordagem. Só que não se trata de um problema da instituição. A instituição da Polícia de São Paulo, aliás, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, vem fazendo um trabalho extremamente importante. Tanto é que São Paulo hoje tem índices de resultado dessa ação policial melhores do que outros estados. Então não queiram colocar a pecha de que a atuação da Polícia de São Paulo é incompetente e focada em violência, porque isso não é verdade. Agora, doutor Durso, esse movimento que foi deflagrado após esses casos aparecerem, serem divulgados, casos isolados ou pontuais, isso não pode criar um movimento de que você acaba colocando a população contra a polícia? Porque a gente tem visto isso, né? Pelo menos nas redes sociais, muitas manifestações de pessoas se colocando contra a polícia, como se a polícia fosse o grande problema da nossa sociedade, olhando especialmente aqui para São Paulo. Quais podem ser as consequências de um movimento como esse? Danosos. O Derrite, o secretário,
o governador precisam acompanhar essa situação e devolver com trabalho, devolver com resultados, com os índices, com números, porque vem essa medida de impeachment baseada em achismo, dizendo, olha, aqui está muito violento, tem carta branca para violência. Vamos pegar os índices, vamos pegar os números. Todos os números apontam uma polícia eficiente, uma das melhores do país. Taxa de homicídio menor do que nos Estados Unidos, em Manhattan. Se você pegar lá a cidade de Nova York, né, tirando a ilha de Manhattan, o índice de homicídio a cada 100 mil habitantes lá é maior do que aqui em São Paulo. Só que isso as pessoas não veem, porque a gente olha para os Estados Unidos e fala, nossa, que beleza, como as coisas funcionam bem, como é seguro viajar e tramitar em Nova York. Aqui em São Paulo, nós temos a violência, sem dúvida nenhuma, as pessoas sentem na pele, mas também tem um trabalho muito difícil e competente da Polícia Militar e da Polícia Civil, em complemento. Nós precisamos devolver essas mobilizações com trabalho, porque, sem dúvida nenhuma, tem uma parcela da sociedade que vive disso, politicamente interessada, procurando casos isolados para divulgar, principalmente nas redes sociais, como grandes escândalos, a trazer a exceção como regra para que se tenha um julgamento social de que isso seria a conduta de todos esses agentes públicos, sendo que, na verdade, é a isolada exceção. Por isso que o governador e o secretário precisam acompanhar isso. Simplesmente não dá para ignorar, mas sim devolver com trabalho, com mais competência e com os números. Eu tenho certeza que isso perde força, porque não dá para debater com fatos, não dá para debater usando o achismo como base contra índices, contra dados, contra fatos. E com relação a isso, a nossa polícia está tranquila. Os números são favoráveis. Como eu dei um exemplo pequeno aqui com relação à mortalidade da violência, resultado de uma violência, que em Nova York tem mais gente morrendo a cada 100 mil habitantes do que aqui. Então, sem dúvida nenhuma, eu não vejo esse clamor social. Eu vejo pontualmente uma reação com estímulo também de um ou outro da imprensa e bastante influenciadores que muitas vezes até divulgam isso sem interesse político, às vezes é só porque se engaja, só porque isso dá like, só porque isso gera comentário. Então eles acabam gerando uma sensação de mobilização social que é minúscula, mas faz barulho na internet e pontualmente em alguns veículos da imprensa, mas sem dúvida nenhuma não representa a maioria da população. Como eu disse, se essa fosse um anseio popular da maioria, majoritário, o próprio governador traria uma resposta adequada e não é o caso. O DERIT vai continuar fazendo um trabalho e os índices o protegem, mostrando que a Polícia Militar faz um bom trabalho e que reage imediatamente diante dos casos de abuso que são isolados, mas temerários. Esses casos também não pode passar pano. Tem que dizer, reconhecer que está errado, afastar os agentes que de alguma forma erraram, cometeram até crimes e que esses respondam na forma da lei de maneira adequada, mas que com certeza não é a regra da nossa boa polícia em São Paulo. Uma vez, viu, delegado Paulo, um dono de restaurante me disse que quando você vai num restaurante ruim, você conta para 20 pessoas. Quando você vai num restaurante bom, você conta para 3. Então, esses casos de abuso policial, eles repercutem demais, né? Agora, quantos casos de salvamentos, né, de policiais que acabam salvando bebês engasgados que acabam não sendo divulgados, né? É preciso considerar isso. Agora, você não acha, delegado Paulo, que há uma confusão sobre o que é abuso de autoridade, o que é abuso por parte do policial e o que não é? Porque parece uma linha muito tênue, né? Quando o governador adota uma linha mais austera, mais firme de administração da segurança pública, talvez haja uma linha de conduta que fique muito difícil para o próprio policial, né? Aqui eu posso ir até qual tipo de abordagem, né? Posso falar isso, não posso? Porque muitas vezes parece que as pessoas querem que o policial ofereça uma rosa na hora de uma abordagem, né? Não é bem assim, né? Muitas vezes a abordagem é um pouco mais dura. A população fica um pouco confusa sobre o que é ou não abuso de autoridade? Sim, Cariato, foi como o Beraldo falou, né? É muito fácil a gente aqui, num ambiente como esse aqui, no ar-condicionado, no estúdio, ficar julgando a atitude do policial. O policial, ele tem frações de segundos, às vezes, para decidir se atira ou se não atira. E isso pode representar a sua vida ou o seu enterro. E as pessoas não têm a mínima noção do que é isso, né? Eu estava em Brasília essa semana, inclusive na convocação do ministro Lewandowski, que foi convocado pela Comissão de Segurança, eu estava sentado, uma deputada
um viés político ideológico diferente do meu, mas eu converso com as pessoas, independente da posição, se é de direita, se é de esquerda, eu falo assim, nossa, você viu que absurdo, o policial jogou aquele rapaz pela ponte, é muito absurdo, eu nem dormi com essa cena, que lá ficou no meu coração. Eu falei para ela, ficou no seu coração também aquele policial que foi morto, colocado num carro e jogado numa ladeira? Porque esse aí está vivo, né? Agora o outro policial lá, você dormiu tranquilamente. Então, é lógico que eles estão querendo politizar isso. É lógico que eles estão querendo atingir. E são sempre os mesmos. E são essas pessoas que querem desmilitarizar a polícia, querem tirar as armas, são as mesmas pessoas que querem a legalização das drogas, são as mesmas pessoas que entram com um projeto de lei para soltar milhares de traficantes que foram pegos com menos de 40 gramas de maconha. São sempre os mesmos, são poucos, mas eles fazem barulhos. E, infelizmente, são amparados por boa parte da imprensa. Não todos, graças a Deus a Jovem Pan faz um jornalismo independente, mas tem parte da imprensa que fica atacando. É claro que isso vai minando. E o doutor Durso falou o que eu falaria também. Agora, o que ele tem que fazer? Tem que mostrar bastante trabalho. E a gente tem que investir, como eu havia falado, não sei se foi nessa semana ou na semana passada, em treinamento. Cuidado com a cabeça do policial, o que ele está passando. O policial ele trabalha 7 dias por semana. O doutor Durso conhece bastante policiais, ele sai do bico para o plantão, bico, trabalha 7 dias por semana, 30 dias por mês. E a cabeça, o psicológico dele, como é que fica? Pouquíssimas pessoas falam isso, mas preferem atacar o tempo todo. Aí quando a gente vê cenas bonitas, como por exemplo, você tirar uma pessoa do cativeiro, que anti-sequestro faz isso com bastante perfeição, policiais militares extremamente treinados que vão lá e salvam um bebê, a imprensa dá aquela notinha e fica por isso mesmo. A gente tem que pegar também os bons exemplos dos policiais. Se a gente comparar o que a polícia faz de bom e de ruim, pode ter certeza que vai ser uma lavada do lado bom. A polícia tem erro sim, mas repito, já falei isso várias vezes, qual profissão não tem erro, qual profissão não tem gente ruim? Aponte uma e depois atire a primeira pedra.